Olá, queridos estudantes. Estamos aqui novamente para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós vamos, nesta aula, ter a nossa aula de revisão e avaliação. Veja só aí a nossa cartela, né? Aula 23, revisão e avaliação. Muito bem, queridos. Então, vamos à aula. Muito bem, queridos estudantes, vamos hoje, ter a nossa aula de revisão, vamos revisar os principais conteúdos desta unidade e vamos começar aí para vocês mostrando um VT que vai ter tudo a ver com esse primeiro conteúdo que eu vou falar com vocês, né? É a questão da térmica, da física térmica, tá certo? Nós estamos vendo aí um VT onde você vai observar, que na natureza, a física que estuda a parte térmica está presente, como, por exemplo, aí na erupção de um vulcão, você está vendo aí que isso aí acontece naturalmente, A energia térmica contida na Terra, ela consegue, se manifestar também desta forma, com a erupção dos vulcões. Então, nós já estamos sabendo que nós vamos falar sobre física térmica. E vamos começar falando sobre uma questão muito intuitiva, do ser humano, que é exatamente a questão da temperatura. Tá certo, pessoal? A temperatura, ela é muito importante para o nosso cotidiano, porque nós estamos inseridos em um ambiente onde a temperatura, ela tem uma importância muito grande, faz diferença na nossa vida, Quando nós estamos aí num lugar onde a temperatura é muito alta, há um desconforto. Também há um desconforto quando a temperatura é muito baixa. Mas a física define temperatura desta forma. A temperatura é uma grandeza que é considerada uma grandeza escalar, porque ela é definida apenas, por um número e uma unidade de medida, certo? E ela é definida pela física como sendo o grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, quando um corpo tem suas moléculas muito agitadas, é porque aquele corpo tem uma temperatura mais alta. Quando as moléculas estão menos agitadas, o corpo, então, apresenta uma temperatura menos elevada, mais baixa, certo? E a temperatura é medida através das escalas termométricas. Existem muitas escalas no mundo, mas as mais famosas são as que estão listadas aí para você. A medida de temperatura na escala Celsius, tá certo? Que é a mais famosa, inclusive utilizada no nosso país, utilizada no Brasil, certo? E aí a escala Celsius, ela é baseada nos pontos fixos da água. O que são os pontos fixos? É aqueles pontos de temperatura, aqueles valores de temperatura, em que a água está em determinado estado físico, como, por exemplo, a 0 graus Celsius, a água pode estar no estado líquido ou no estado sólido, É o primeiro ponto de fusão. O segundo ponto de fusão é 100 graus Celsius, onde a água pode estar no estado gasoso ou ainda no estado líquido, certo? Temos também a escala Fahrenheit, e aí você vê a correspondência, dos pontos de fusão da água também para a escala Fahrenheit. Tanto a Celsius como a Fahrenheit são baseadas nos pontos de fusão e ebulição da água. Só que na escala Fahrenheit, a água tem seu ponto de fusão a 32 graus Fahrenheit e o seu ponto de ebulição a 212 graus Fahrenheit. E temos também a escala Kelvin. Essa escala é utilizada no Sistema Internacional de Unidades, é a escala internacional, Na verdade, nós devíamos medir temperatura só na escala Kelvin. Só que a Celsius e Fahrenheit se tornaram tão populares e famosas que são as escalas mais utilizadas no mundo. A Kelvin é utilizada pela comunidade científica, claro, porque ela é considerada a escala absoluta, Ela é baseada no conceito de temperatura e não nos pontos de fusão da água e ebulição da água. E aí a correspondência, veja que 0 graus Celsius, ou 32 graus Fahrenheit, equivale a 273 Kelvin. Não se fala grau Kelvin, apenas Kelvin. Então, é 273 Kelvin para o ponto de fusão e 373 Kelvin para o ponto de ebulição.
Veja que como nós temos escalas diferentes, é importante saber converter um valor de temperatura de uma escala para outra escala. Então, aí nós temos para mostrar para você agora as equações de conversão. Primeiro entre Celsius e Fahrenheit, né? Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, conhecendo-se o valor ou da escala Celsius, que é representada pelo Tc, ou da escala Fahrenheit, representada pelo Tf, conhecendo um desses dois valores, é possível transformar para outra escala. E temos também aí a equação de conversão de Celsius para Kelvin. T é igual a Tc, T é a temperatura na escala Kelvin, é igual a Tc, temperatura na escala Celsius, mais 273. Então, aí nós temos a equação de conversão. Se você quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin, você pode transformar de Fahrenheit para Celsius, usando a primeira equação, e depois transformar de Celsius para Kelvin, usando a segunda equação que nós temos aí. Ok, pessoal? Então, essas são as escalas de conversão. E temos aí um exemplo já para mostrar para você de como converter um valor em uma escala para outra. É o exemplo número 1. A febre baixa é aquela de 37,8 graus a 38 graus Celsius, tá certo? A moderada chega até 39 graus Celsius e a alta é superior a 39 graus. Suponha que o paciente esteja com a temperatura limite da febre baixa. Qual é essa temperatura em Fahrenheit e Kelvin? E em Kelvin, né? Olha só, limite é 38 graus Celsius. Então, na verdade, a gente vai pegar uma temperatura Tc de 38 graus Celsius e transformar ela para escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. Então, aqui está, né, a nossa temperatura inicial, ou seja, eu conheço a temperatura na escala Celsius e eu quero, então, transformar para Fahrenheit e depois para Kelvin. Veja que aqui está a equação de conversão. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, onde o Tc vale 38 graus Celsius. Logo, pessoal, você percebe, então, que eu vou substituir aqui no lugar do Tc, coloquei o 38. E aí, eu faço a conta agora, pessoal. Olha só, 38 dividido por 5 é 7,6. E o segundo membro está a temperatura em Fahrenheit, ou seja, Tf menos 32 sobre 9. Aí a gente passa esse 9 para cá e ele vem multiplicando 7,6, porque quando troca de membro, a gente faz essa inversão de operação, ou seja, o 9 que estava dividindo, ele passa para o segundo membro, ele passa para o primeiro membro, multiplicando aqui nesse caso, vai para o primeiro membro, né? Então fica 7,6 sobre 9. Você pode conferir que esse resultado é 68,4. E aí igual ao quê? A Tf menos 32, certo? Agora não é mais sobre 9, porque o 9 já passou para o primeiro membro e multiplicou 7,6. E aí o que eu faço? A temperatura na escala Fahrenheit, ela será 68,4 mais 32, porque o 32 passa para o primeiro membro, também invertendo sua operação, somando com o 68,4. Resultado, então, da temperatura em Fahrenheit, 100,4 graus Fahrenheit. Pode somar lá, fazendo a sua calculadora, 68 mais 32 é 104, então tem 1,4. Aliás, 100,4, né? Não é 104 não, 100, né? A soma aqui dá 100,4. É a resposta, é 38 graus na escala Fahrenheit, 100,4. E aí agora o que eu faço? Eu pego também o 38 e transformo para Kelvin. E aí a transformação para Kelvin, ela é mais simples. Basta pegar o 38 e somar com 273. Porque para transformar para a escala Kelvin, basta pegar o Tc e somar com 273. Tc é 38, mais 273 está aqui. 311 Kelvin é a solução aí para o nosso primeiro exemplo. Muito bem, aí está como converter, então, uma temperatura de uma escala em outra escala.
E agora nós vamos continuar na parte de temperatura, mas falando agora do calor. Calor, pessoal, é definido como energia térmica em movimento, em trânsito, de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, como você vê na imagem. É o fluxo do calor, é o fluxo natural do calor. Ele vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Se os corpos atingem a mesma temperatura, eu não tenho mais emissão de calor. Só tenho emissão de calor quando eu tenho corpos com temperaturas diferentes, tá certo? E se eles entrarem na mesma temperatura, acontece um fenômeno que eu chamo de equilíbrio térmico. Olha só, o equilíbrio térmico acontece quando dois ou mais corpos, né, atingem a mesma temperatura. Eles trocam calor entre si até igualar a temperatura, cessa a transferência de calor e eles entram em equilíbrio térmico. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, o calor ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser sensível, que é uma quantidade de calor fornecida a um corpo que gera apenas variação de temperatura, certo? Sem produzir mudança de fase. Pode ser latente, que é a quantidade de calor fornecida a um corpo que produz mudança de estado físico. E aí, para o calor sensível, eu tenho uma expressão matemática conhecida como equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, Q é igual a mc ΔT. E aí nós temos agora para mostrar para você uma tabelinha que mostra cada uma dessas grandezas, né? Q é a quantidade de calor, m é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Ao lado eu tenho as unidades do SI e as unidades usuais. Quantidade de calor, joule ou caloria, massa, quilograma e grama, calor específico, joule por quilograma Kelvin ou caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura em Kelvin e em Celsius. Muito bem, agora nós temos o exemplo número 2 para usar a equação fundamental da calorimetria. Determine a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma substância de massa 200 gramas, está aqui a massa, e de calor específico sensível igual a 0,4, e a variação de temperatura de 20 para 50 graus Celsius. Aqui é a solução, né? Os dados que eu acabei de falar, massa, calor específico, temperatura inicial e temperatura final. E aqui, usando a equação fundamental da calorimetria, massa vezes calor específico, variação de temperatura, que é diminuir a temperatura final da inicial, 50 menos 20, isso aqui é o ΔT. E aí, olha, 50 menos 20 é 30, 30 vezes 0,4 vai dar 12, 200 vezes 12, 2.400 calorias. Aí está a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura dessa substância de 20 graus para 50 graus. Muito bem, pessoal. Um exemplo de como usar a equação fundamental da calorimetria. Agora vamos falar sobre a dilatação térmica, que é um fenômeno térmico também que acontece quando os corpos sofrem variação de temperatura. Dilatação térmica é um processo físico caracterizado pela variação da dimensão linear, superficial ou volumétrica de um sólido, líquido ou gás, quando variada a sua temperatura. O coeficiente de dilatação determina a facilidade ou não de esse processo ocorrer, sendo ele proporcional à variação do tamanho dilatado e à variação de temperatura. E aí, pessoal, nós temos aí as grandezas relacionadas com a dilatação térmica. ΔL é a variação do comprimento, certo? L0 o comprimento inicial, alfa coeficiente de dilatação linear e ΔT a variação de temperatura. E aí a expressão ΔL é igual a L0 alfa ΔT para a dilatação linear. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos agora falar de um outro assunto muito importante, e nós estamos aqui nesse cenário exatamente para falar da evolução da física, né? Um pouco da história da física, né? Do estudo, né? Principalmente do universo, das estrelas aí, como é que isso se deu, e no final a gente vai falar também sobre física moderna, certo, pessoal? Veja então, vamos ter aqui um pequeno
desenvolvimento histórico, né, de como toda essa história começou. Lá desde os filósofos gregos, né, que foi com o nascimento dessa teoria que a gente chama de teoria quântica, né, sobre o universo. Nascimento, uma das primeiras teorias acerca da natureza da luz é a de Platão, que viveu entre os séculos 5 e 4 a.C. Platão pensava que a luz consistia em raios emitidos pelo olho, o que hoje a gente sabe que não é verdade, né? Porque os raios chegam nos nossos olhos, né, os raios luminosos, permitindo que nós enxerguemos os objetos. Certo, pessoal? Por outro lado, os pitagóricos acreditavam que a luz emanasse dos corpos luminosos na forma de partículas muito pequenas, certo? Como a luz se comportando como partícula. Antes disso, Empédocles, um antecessor de Platão, pensava que a luz era composta de ondas de alguma espécie e muito velozes. Na verdade, hoje a gente sabe que a luz tanto é onda, como na opinião de Empédocles, como é também partícula, como pensavam os pitagorianos, certo? E agora, pessoal, olha só esse cenário onde eu estou com alguns cientistas muito famosos, né, que contribuíram muito aí na história da física. Primeiro, Isaac Newton, aqui desse lado, né, Isaac Newton, um dos maiores pensadores que nós tivemos na humanidade. Temos também aqui o Maxwell, que foi aqui o Newton, e aqui desse outro lado a gente tem o Maxwell, e lá mais na frente a gente tem o Planck, né, que foram outros cientistas também que desenvolveram muito a física. Maxwell, com suas equações, por exemplo, né, ele foi responsável, então, por interligar a eletricidade com o magnetismo com suas equações. Também temos Planck também, que teve grandes contribuições aí para o entendimento da física moderna. Falando um pouquinho de Newton, em 1704, Newton descreveu que a luz como sendo uma corrente de partículas ou corpúsculos. Era a ideia de que a luz era formada por partículas, né? Por fótons, partículas que são emitidas pela luz. Thomas Young realizou em 1801 o seu experimento de fenda dupla, que parecia provar finalmente que a luz era um fenômeno ondulatório. Essa visão foi reforçada em 1862 pela previsão de Maxwell, que a luz transporta energia em campo elétrico e magnético oscilante. Aí prova que a luz é onda. Hertz usou circuitos elétricos que produziam faísca para demonstrar a realidade das ondas eletromagnéticas na frequência de rádio. E em 1900, Max Planck considerou a hipótese de que a energia radiante fosse emitida em porções discretas, cada uma das quais chamou de quantum. De acordo com Planck, a energia de cada uma dessas porções de energia era proporcional à frequência da radiação correspondente. Agora a gente vai ver um vídeo aqui com o professor William falando sobre o efeito fotoelétrico. Bom, gente, sobre o problema do efeito fotoelétrico. Olha só, a luz incide sobre uma superfície metálica fotossensível e negativamente eletrizada, ela libera elétrons. Esses elétrons são atraídos pela placa positiva e produzem uma corrente elétrica mensurável. Se, em vez disso, nós eletrizarmos essa segunda placa com uma carga negativa de valor suficiente para que ela consiga repelir os elétrons ejetados, a corrente pode ser interrompida. Podemos, então, calcular as energias dos elétrons ejetados a partir da diferença de potencial entre as placas, que é bem fácil de medir. O efeito fotoelétrico ele não foi particularmente surpreendente para os primeiros que o investigaram. A ejeção de elétrons podia ser explicada pela física clássica, que considera a luz incidente como ondas luminosas fazendo um elétron oscilar com amplitudes cada vez maiores, até que, finalmente, ele se liberta da superfície do metal. Da mesma forma como as moléculas de água se libertam da superfície da água quente. Para uma fonte de luz fraca, deveria levar um tempo considerável até ela ceder energia suficiente aos elétrons para que eles evaporem da superfície do metal. Em vez disso, o que se descobriu foi que os elétrons eram ejetados imediatamente após a luz ser ligada, mas não em um número tão grande como no caso de uma fonte luminosa intensa. Um exame cuidadoso do efeito fotoelétrico levou a várias observações,
completamente contrárias à visão ondulatória clássica. Bom, a primeira é o seguinte, olha, o tempo de atraso entre o momento em que a luz é ligada e a ejeção dos primeiros elétrons não era afetada pela intensidade ou pela frequência da luz. Segundo, o efeito era facilmente observado usando-se luz violeta ou ultravioleta, mas não quando se usava luz vermelha. Terceiro, a taxa com a qual os elétrons eram ejetados era proporcional à intensidade da luz. E quarto, a energia máxima dos elétrons ejetados não era afetada pela intensidade da luz. Entretanto, havia indicações de que a energia dos elétrons realmente dependia da frequência da luz. Bom, então nós temos que resolver esses 4 problemas para resolver o problema do efeito fotoelétrico. Vamos para a nossa aula? Então, pessoal, desses problemas que o professor William fala no vídeo, a solução foi dada por Einstein. A energia mínima necessária para um elétron escapar do metal corresponde a um trabalho φ denominado função trabalho do metal. Esse valor é característico de cada metal. Portanto, quando o elétron recebe energia adicional HF, proveniente do fóton incidente, essa deve ser suficiente para superar a função trabalho do metal para que o elétron possa escapar. O excesso de energia é conservado pelo elétron na forma de energia cinética. Isto é, a energia cinética é igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência, menos a função trabalho do metal. E como a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2 é igual a H vezes F menos a função trabalho. E é isso, pessoal. A solução, então, para o efeito fotoelétrico, dada por Einstein. Eu encerro aqui a aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até mais, até uma próxima oportunidade.